pessoas esses dias perguntaram o que tem a ver a autocompaixão com essa questão do comer saudável, que é algo que a gente fala aqui nesse canal. O que isso tem a ver com autocompaixão? Por que você resolveu falar sobre essas duas habilidades, o Mindful Eating e a autocompaixão? Então, o que a autocompaixão tem a ver com comer saudável? E aí eu queria posicionar vocês para a gente poder compreender sobre o que a gente vai falar na live de hoje. Primeiro a gente precisa saber e desmistificar o que é essa história de comer saudável. E assim, ó, pessoal, já adianto para vocês que não tem a ver com cortar grupos alimentares, com não comer doces, com apenas não comer industrializados. A gente vai falar sobre o que quer dizer comer saudável, mas um spoiler é que tem a ver com equilíbrio e com consciência. Mas não essa consciência do tipo, preciso saber o que eu tô comendo. Não, a gente precisa saber como comer. Essa é a parte do Mindful Eating. E aí, dentro disso, né, onde que entra a história da autocompaixão? A gente costuma falar que existe um tripé para que você consiga comer saudável. E um desses tripés é o que a gente vai chamar de aprender a atender às suas reais necessidades. Então, dentro do processo de consciência alimentar, que você vai passar a saber se você precisa ou não comer, baseado na sua fome física. E quando a resposta for, realmente notei que eu não tô com fome física. Então, nesse momento, eu não tô com fome física, e aí tem outro caso, né, que eu não tô com vontade de comer, porque a vontade de comer, a gente também tem como lidar com ela, isso é uma habilidade específica, porque vontades não honradas geralmente levam a exageros, certo? A gente também tem práticas dentro do Mindful Eating para entender as nossas vontades. Mas esse é o cenário. Eu percebi que não é fome física, minha barriga não tá roncando. Eu também notei que eu não tô com vontade de comer um alimento, que aí a gente tem uma prática para identificar fome, a prática para vontade. E aí, o que a gente faz? E aí é que entra a pergunta, pessoal. Você está realmente com fome de quê? Realmente mesmo, o que eu preciso agora? E essa é a principal resposta que a autocompaixão pode fornecer pra gente. Então, a Kristin Neff, que é uma das principais estudiosas sobre a autocompaixão, fala exatamente sobre isso, que a principal pergunta da autocompaixão, então a principal resposta que a autocompaixão pode trazer pra gente é: qual é a minha real necessidade? Mas não só isso. Eu vou ler pra vocês essa frase pra gente não esquecer, certo? Então, essa é a frase da Kristin Neff. As mãos que se estendem para fora podem, buscando amor ou conexão ou qualquer necessidade básica humana universal, podem ser as mãos que se estendem para dentro para se oferecer às suas necessidades. E aí a gente vai conversar sobre o que isso quer dizer e como a autocompaixão pode ajudar. Então, pessoal, o que eu queria que vocês soubessem? A comida sempre foi e sempre será um recurso muito útil pra gente. Então, a comida é um prazer aprendido muito cedo, certo? E tá tudo bem isso. A gente só precisa saber, e o que eu quero que vocês saibam, se vocês saberem sabendo isso dessa live, a gente já cumpriu um grande papel, que é a questão do seguinte: qual a necessidade que hoje você só tá conseguindo atender com a comida? Não é que ela não pode estar nesse lugar, mas qual é a necessidade que hoje você tá atendendo só com a comida? Então, por exemplo, tristeza, necessidade de conexão, necessidade de ser amada, necessidade de ter vida. E aí a gente entra na questão da cultura da dieta. Quantas coisas, quantas atividades, ou seja, quanta vida você tem deixado só para quando você emagrecer? E aí nessa hora, pessoal, o que todas as professoras de Mindful Eating falam de todos os protocolos: enquanto a gente tiver fome de vida, nenhuma comida vai suprir isso. O que significa isso? Isso não significa que você não pode querer emagrecer ou que você não tem que cuidar da sua alimentação. Isso quer dizer que, se você estiver obcecada apenas com emagrecer,
as dietas da moda, as dietas malucas vão sempre te sequestrar e você nunca vai conseguir sair desse ciclo infinito das dietas. Então, para que a gente consiga, a longo prazo, né, e a curto prazo também, comer saudável, a gente precisa aprender a atender as nossas reais necessidades. E aí, quais são as nossas reais necessidades? O que vocês acham que a gente, como ser humano, tem de necessidade humana universal? Um pouco, né? Aqui o pessoal colocou. Descanso, certo? Quantas vezes o seu corpo pediu descanso e a gente deu comida? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente só se permite pausar. Então, por exemplo, você tá lá, tipo, sei lá, tem que entregar um trabalho, tem que responder um e-mail. Você pode pausar para um café, mas você não pode pausar para você. Você pode pausar para um lanche, mas você não pode pausar para você, certo? Seu corpo tá pedindo energia porque ele tá com sono. Então a gente, por exemplo, vai... Ou então você tá entediada, certo? Então você tem uma necessidade de renovar, naquele momento, né, tédio, você tem uma necessidade de renovar o frescor daquela atividade. E aí, o que você faz? Você vai comer, né? Então, por exemplo, eu tô entediada, a necessidade é frescor, por exemplo, ou diversão, né? E aí você vai comer. E aí a gente tem muitas outras necessidades, né? O Chris Germer, ele costuma dizer que, como mamíferos, a nossa primeira obrigação como seres humanos foi conseguirmos sermos amados. Por isso que o bebê é bonitinho, sabe? Tipo, bochechinha rosa e tudo. Porque a gente veio aqui e ser amado faz parte de um sentimento de conexão, de sobrevivência. Então, pessoal, quando a gente tem esse desespero para ser aceito pela sociedade, pelo nosso corpo, na verdade, tem a ver com essa nossa necessidade humana básica, universal, de sermos amadas, sermos amados, justamente porque isso faz parte da sobrevivência. Quando a gente é amado, a gente vai ter apoio, a gente vai estar dentro de uma sociedade, a gente vai ter necessidade de conexões supridas, entendem? Então, hoje, a gente vive em uma sociedade que relacionou amor à aparência, ou seja, as pessoas que têm um corpo padrão ou que são mais bonitas, teoricamente, a gente foi ensinado a pensar que elas vão ser mais amadas. E aí, muitas vezes, a nossa necessidade de cuidar da saúde parte desse lugar. E o problema não é a necessidade de cuidar da saúde, o problema é que ela parte desse lugar. E aí, isso faz com que a gente entre nos ciclos de engorda e emagrece. Por quê? Porque hoje eu acordei com essa necessidade de ser aceita, amada, enfim. E aí, então eu vou... Aí a solução que a gente criou na nossa cabeça é entrar numa nova dieta. E isso faz com que a gente tenha flutuação, e isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar da nossa alimentação. Isso quer dizer que a gente precisa cuidar da nossa saúde e alimentação, não porque a gente precisa ser amado por uma sociedade que tem um padrão estético estabelecido e que oprime e que sufoca e que tira a nossa vida. E aí, isso vira vocês perceberam como isso vira um ciclo? Então, isso vira um ciclo de eu não posso fazer nada enquanto eu não emagrecer. E aí, enquanto eu não tiver outras nutrições na minha vida, eu vou continuar precisando da comida como recursos adicionais. Então, por exemplo, recurso para lidar com a tristeza, com a falta de conexão. E é nesse lugar que entra a autocompaixão. Porque eu sei, pessoal, que isso que eu tô falando para vocês é interessante e faz sentido. Mas e aí vem a pergunta, e o que a gente pode fazer, certo? Dentro desse primeiro momento, o que a gente pode fazer? Então eu vou falar para vocês como a autocompaixão pode ajudar. Então, a gente fala que a autocompaixão ela é uma das asas do mesmo pássaro, que a gente chama de sabedoria. E esse pássaro tem duas asas, mindfulness e autocompaixão. Esse pássaro que se chama sabedoria, ele tem essas duas asas porque para que eu possa cuidar de mim, eu preciso ter consciência, que é o mindfulness. E a autocompaixão é esse desejo de atender às minhas necessidades. E aí vem a história, que eu possa ser.
essa pessoa aqui. Essas mãos que eu tá me estendendo para fora, por exemplo, como eu citei agora para receber amor, podem ser essas mãos que vão se estender para dentro para me dar isso. E aí aqui eu vou fazer uma pausa. Eu sei, pessoal, que tipo é mais gostoso ou a gente precisa que muitas vezes alguém olhe pra gente e fale: estou te vendo, eu te reconheço. Eu estou aqui pra você. Isso é mais quentinho. Às vezes a gente quer isso do nosso relacionamento, dos nossos pais, dos nossos amigos. E tá tudo bem querer isso. Mas por muitos motivos da vida, às vezes isso não foi possível. Vir de outras pessoas, ou vir da sociedade. E aí, a autocompaixão é isso que fala: bom, se não os outros, pelo menos eu. Porque muitas vezes a gente estende essa mão pra fora do tipo, né? O Chris Germer costuma dizer, né? Que todas as pessoas que você conhece hoje, elas estão sempre te olhando e falando: me ame, né? Isso é o que geralmente, como mamíferos, a gente faz. E aí, imagina então que a gente está estendendo essa mão para fora e não tá vindo. Que pelo menos possa ser a minha que vai me dar isso, né? Isso pode ser até um pouco desafiador no começo. E então, pessoal, a comida, ela vai entrar nesse lugar se a gente não tiver outros recursos. Isso que vocês precisam saber. Então, não basta só consciência, que é a questão do mindful eating, né? Então, eu notei que agora não é fome real. Real não, porque ela é real, né? Não é fome física. Eu estou com uma necessidade de conexão. Não adianta a gente sentar e falar: então não é fome física. Se eu não suprir a minha necessidade de conexão e aprender a suprir essa necessidade de conexão, vai ser a comida. E tá tudo bem, se for de maneira consciente. Eu sei que agora eu vou suprir a minha necessidade de conexão com X alimento. Uma vez eu fui dar acho que foi num grupo que foi um workshop de final de semana. A aluna fez e depois ela veio fazer de novo. E aí ela contou a história no segundo, porque ela veio repetir, né? Ela quis fazer outra vez. Ela contou, né, que depois que a gente aprendeu isso lá no workshop, ela disse que um dia estava sozinha em casa e que o marido tinha ido viajar com o filho porque ela tinha que trabalhar, e eles foram para casa dos avós, né, o marido e o filho, porque ela não ia conseguir ir e os avós estavam um tempo e o menino estava de férias, enfim. E aí foi o pai e o menino. E aí ela falou que eles têm uma tradição em família de comer pizza na sexta-feira à noite. Algo muito brasileiro, né? E tá tudo bem. Só que ela não gosta muito, né? Tanto que quando o marido perguntou naquele dia, né, de manhã: você vai pedir a pizza de hoje, né? Tipo, que você tá sozinha? Aí ela falou: não, eu não vou pedir outra coisa, porque eu não gosto muito. Eu tô mais aqui pela tradição, né? Vocês que gostam, eu vou pedir outra coisa. E aí ela pediu outra coisa, comeu a outra coisa, e aí ela se viu com vontade de comer pizza. E aí ela já tinha feito o workshop, e aí ela falou assim: nossa, mas minha barriga tá cheia, não é fome física. Que estranho, eu não gosto muito da pizza. O que tá acontecendo? E aí ela disse que... E aí é a questão do mindfulness, né? Ela deu essa pausa entre o estímulo e a resposta para que ela pudesse investigar, né? O que está acontecendo aqui? Qual a minha real necessidade? E aí ela percebeu que, na verdade, ela estava com saudade do filho e do marido. Então, em vez dela pedir a pizza, ela foi fazer uma ligação. E aí, pessoal, essa história não é sobre não comer. É uma história sobre a oportunidade de atender às suas reais necessidades, também sem a comida. Não é uma história de não comer, porque não é isso que o Mindful Eating chama ou que convida. É também uma oportunidade de atender às suas reais necessidades. E pessoal, esse aqui é o pulo do gato. Esse é o segredo. Então, por exemplo, se eu tô triste e como um chocolate, eu sinto um quentinho no coração, sinto um quentinho na barriga, sinto uma sensação de alívio no corpo. Que mais que você pode fazer, que faz você sentir o quentinho no coração, a sensação na barriga e uma sensação de relaxamento no corpo? Isso é a questão do o que realmente cuida de mim, entende? E a autocompaixão, ela nos ajuda o mindfulness, né? Primeiro criar esse espaço entre o estímulo e a resposta, porque a gente precisa desse espaço de abertura. A gente costuma falar que mindfulness é uma sala ampla. E aí, isso, pessoal, a gente cultiva
Ou seja, a gente não vai tirar o mindfulness, né, do bolso. É óbvio que a gente sabe que existem pessoas que têm mais mindfulness disponível de maneira genética. Mas a boa notícia é que mindfulness é uma habilidade que a gente pode treinar. E também a autocompaixão. E aí, qual a vantagem da gente notar que naquele momento eu preciso de conexão, ou de alegria, ou de diversão, né? Porque, por exemplo, eu tô entediada, eu preciso de diversão. Qual a vantagem? Essa é a voz autocompassiva que foi estudada e foi criado um método pelo Chris Germer e pela Kristin Neff para as pessoas aprenderem a cultivar essa voz, né? Porque ao longo da nossa vida, a gente aprendeu muito a cultivar a nossa voz autocrítica, como se ela fosse boa para nos motivar. Mas o que os estudos da Neff e de várias outras pessoas que fazem estudo com ela mostram é que essa voz autocompassiva é muito mais efetiva na motivação do que a voz autocrítica. Então, como é que a autocompaixão ela faz isso, né? Então, só para vocês saberem, né? Através de práticas de mindfulness e através de práticas com frases e práticas também que usam o que a gente chama de imageria, né? Que é imagens no nosso cérebro, né? As práticas, elas são construtivas, ou seja, a gente constrói recursos a partir dos seus próprios recursos. Então, eu vou terminar essa live falando para vocês assim, que existe uma voz dentro de vocês que pode ser treinada e que ela pode falar para você. Então, por exemplo, lá naquele dia você notou que você tava com vontade você tinha uma necessidade de ser vista. Você pode ter essa voz que vai falar: eu te vejo. Naquele dia você notou que você precisava ouvir: eu te amo. Você pode ser essa voz que fala: eu amo você. Se você notou que aquele dia você precisava ouvir: eu estou aqui pra você. Que você pode desenvolver essa voz que fala: eu tô aqui pra mim. É óbvio que isso é um treino, pessoal, mas são baby steps que a gente fala, né? Passinhos de bebê. Sabendo que essa voz compassiva tá aí e que existem maneiras de treinar, a gente pode começar a fazer isso. A se motivar com essa voz que responde o que realmente eu preciso.